Então, queridos irmãos, bom dia, graça e paz, uma feliz semana e abençoada para todos. Continuando a leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Hoje está conosco pela primeira vez, primeira de muitas, se Deus quiser, né, Nader? O tema... Independente do tempo, né? Egoísmo e respeito é o tema de hoje, do livro Mente, Caráter e Personalidade, capítulo 28. E conosco está o nosso querido irmão Nader Batista, da ASPA. Bom dia, seja bem-vindo e com você a palavra. Obrigado, irmãos, pela oportunidade. Obrigado, irmão Alexandre. Eu quero me apresentar primeiro, né, para os irmãos que não me conhecem. Eu sou o irmão Nader Batista. Eu estava longe da igreja há mais ou menos mais de 10 anos, afastado da igreja. Por N circunstâncias, né? E recentemente me rebatizei, graças a Deus, e a minha esposa também batizou, né? Ela nunca tinha batizado em nenhuma igreja, e conseguimos, com muita oração, eu creio que tenha sido muitas orações da irmã Alexandra, intercessões da irmã Alexandra, e conseguimos, eu consegui voltar e a minha esposa fazer parte da nossa membresia. E a irmã reforçou o grupo, nós criamos um grupo, Família Orientada, o nome do grupo, que tem o objetivo de dar orientações jurídicas sobre direito de família, previdenciário, quando possível, consumidor e afins. A irmã vai compartilhar o link do grupo com os irmãos, tá? Nós trabalhamos nessa área, no setor jurídico, minha esposa é advogada, sou servidor do Fórum, já tenho mais de 7 anos, na Justiça aqui do Estado do Pará, e estamos à disposição dos irmãos. Amém, irmãos? Amém. 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 Eu vou começar, então, aqui a nossa mensagem. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, né? Bom, na minha versão, irmã Alexandra, na minha versão aqui, o título é Egoísmo e Egotismo. Aqui na minha versão, nessa minha versão aqui, é uma versão antiga. Eu não sei se dos irmãos está assim esse título. Mas, de qualquer forma, eu vou enfatizar muito falando sobre o egoísmo aqui. E em uma outra oportunidade, assim que possível, a gente vai adentrar na questão do respeito, né? Porque, né, na versão da irmã tem egoísmo e respeito. Aqui no meu é só egoísmo. Deve ter sido versões diferentes. Mas, como foi lido o texto bíblico, com base na nossa oração, se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 2. Aqui na minha versão, eu vou ler aqui na versão, nova versão internacional, que eu achei bem pontual, o que mostra aqui. Lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas. Tem alguns que dizem, muitos serão amantes de si mesmos, né? Essa versão, ela aponta muita coisa. O texto bíblico, ele é preditivo. Então, ele lança aqui nos últimos dias. O egoísmo vai imperar. Ponto. Vivemos nos últimos dias. Então, aqui, em específico, aponta que o egoísmo vai imperar. E o egoísmo, de acordo com a inspiração, neste capítulo, ele é mental. É um estado mental. O egoísmo é um estado mental. O que é ser egoísta? O que é ser uma pessoa egoísta? Eu quero contar um fato, uma história real que aconteceu, que eu presenciei. Eu e minha esposa presenciamos de uma moça que ela
ela ainda tem, né? Ela tem um guarda-roupa gigantesco, cheio de vestidos, saias de grifes, né? De grifes muito caras, e também uma sala, ainda tem essa sala, uma sala recheada de sapatos caríssimos. E ela não, mesmo envelhecendo, né, mesmo não servindo, ela não divide com ninguém. Ela não dividia com ninguém. Então, quando foi em 2020, com a questão da pandemia, ela quase vai a óbito, né? Quase que ela morre. E foi uma virada de chave na cabeça dela, né? Depois que nós começamos a ler, estudar a Bíblia, a oração, mesmo afastado da igreja, mas eu não perdi essa comunhão, né? Esse valor de estar na igreja. E como ela quase falece, ela deu uma virada de chave na cabeça dela. O que é que ela aprendeu? Por que eu sou desse jeito? Por que eu sou assim? Ela viu que uma das principais causas de infelicidade para ela era não dividir. Por quê? Porque, de acordo com a inspiração, o egoísta, ele não reparte nada. Ele não divide nada. Ele não reparte. Ele pensa em si. O propósito dele é satisfazer o seu ego. A um nível, a um ponto em que ele se inflama com isso. A irmã White diz, inclusive, que o egoísmo destrói a semelhança com Cristo, enchendo o homem de amor próprio, leva-o ao contínuo afastamento da justiça. Então, o que é que o egoísmo diz aqui na inspiração? O que é que a inspiração está dizendo sobre o egoísmo? O egoísmo, ele só pensa em si. Ele não está disposto a olhar para o sofrimento alheio. Nós temos aí em Mateus 25:43, que o egoísta, ele negligencia ao necessitado. Ele pouco importa se você está precisando de algo. O egoísmo, ele não está ligado com o altruísmo. O egoísmo e o altruísmo são dois lados opostos. O que é que essa moça aprendeu? Se Deus me levasse hoje, na época em 2020, talvez eu me perdesse. Porque eu tenho certeza que egoístas não vão entrar no céu. Então, hoje, a moça, ela faz parte da nossa igreja. E ela trabalha na assistência social. E a gente percebe que o que ela pode fazer para ajudar, né, ela doa, quando ela não precisa, ela doa vestido, quando ela não precisa, ela doa sapato. Então, ela agradece muito hoje a gente, né, a Deus em primeiro lugar, porque isso ela conseguiu romper da vida dela. Por quê? Altruísmo e egoísmo não andam juntos. É o contrário de egoísmo e egocentrismo. Andam de mãos dadas. Egoísmo e egocentrismo andam de mãos dadas. A irmã White escreveu, ainda aqui no Mente, Caráter e Personalidade, que o egoísmo, o interesse egoísta deve ser subordinado, pois, se lhe for dado lugar para agir, torna-se um poder controlador, que contrai o intelecto, endurece o coração e enfraquece o poder moral. Poder moral, nesse sentido, a irmã aponta sobre ética cristã. O que é ética cristã? É você se comportar de uma forma que você consiga ajudar aos que estão ao seu redor. A imoralidade é a falta disso.
A moral em Cristo significa ser humilde ao ponto de chegar à compreensão de que Cristo, o princípio basilar do cristianismo, a doação. O egoísta não se interessa em doar. O egoísta tem o propósito dele é se agradar, é conseguir o seu próprio interesse. Levítico capítulo 19 e Mateus 22, 39 nos derruba em relação aos princípios do egoísta. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tanto em Levítico 18, tanto em Levítico 19, 18, quanto em Mateus 22, 39, tem esse princípio. Por quê? Porque o egoísmo, ele começa bem aqui. Como foi repetido, ele é um estado moral. E se ele é um estado moral, Cristo aponta em Romanos 12, 12, a forma que isso deve ser transformado. Romanos capítulo 12, versículo 2, aqui na minha versão, diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A irmã White aponta, inclusive, deixa eu ler o texto aqui, eu achei interessante, que a irmã White, ela diz assim: o egoísmo contrai o intelecto. Olha que interessante isso. O interesse egoísta deve ser subordinado. Por lhe for dado lugar para agir, torna-se o poder controlador e contrai o intelecto. Endurece o coração e enfraquece o poder moral. Então vem a decepção. Em que sentido? A gente perde a clareza do que é certo e do que é errado. A gente perde a predisposição de participar de ajudas altruístas. Por quê? Porque o egoísta, se ele conseguir, ele transforma o seu próprio interesse como objetivo de vida. Então, a irmã White, ela contrapõe isso com esta mensagem: o homem separou-se de Deus e se vendeu a atividades indignas. O interesse próprio sempre vai ser indigno em relação ao céu. Aqui, nesse capítulo todo, em que a irmã comenta o egoísmo, ela, inclusive, dá uma definição. Egoísmo causa da culpabilidade humana. O egoísmo é a ausência da humildade, como a de Cristo. E sua existência é a ruína da felicidade humana. A causa da culpabilidade humana e leva os que o abrigam ao naufrágio da fé. É impossível um egoísta ele avançar espiritualmente. A senhora White, aqui bem no finalzinho do capítulo, ela remonta que quando a pessoa alimenta esse defeito de caráter, é um defeito de caráter, o egoísmo, ele não avança na fé, ele naufraga na fé. E quando há naufrágio da fé, nós não conseguimos ter comunhão com Deus. Conselho sobre mordomia e administração eficaz, na página 19, diz o seguinte: tem se apoderado da igreja a lepra do egoísmo. O Senhor Jesus Cristo curará a igreja desse terrível enfermidade, se esta quiser ser curada. É um condicionante aqui. O remédio encontra-se no capítulo 58 de Isaías. Olha que interessante. O capítulo 58 de Isaías, segundo a inspiração, é a cura para deixarmos de ser egoístas. Por que o capítulo 58 de Isaías ele é a cura para deixarmos de ser egoístas? Aqui na nova versão internacional, aqui na minha nova versão internacional, o versículo 1 diz assim: grita alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele,
e a comunidade de Jacó os seus pecados. Aqui nessa versão diz comunidade de Jacó. Essa mensagem aqui é direcionada para a gente, exclusivamente para a gente. O versículo 6 do capítulo 58 ao versículo 8, 9 e 10 nos mostra por que a inspiração indica o capítulo 58 de Isaías como o remédio para o egoísmo. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Olha só aqui, o egoísmo e o egocentrismo, eles não fazem isso, porque é um interesse próprio, né? Aí sim, depois que você praticar isso aqui, que você entender o porquê que Isaías 58 é um remédio contra o egoísmo, se cumpre uma promessa. Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Versículo 10. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos, olha aqui o princípio do não egoísta, no caso, o altruísmo. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Isso aqui é atendimento de pedido de oração. Isso cabe uma reflexão para a gente. Por que será que às vezes as minhas orações não são atendidas? Será que eu preciso tirar requisitos de egoísmo da minha vida espiritual, do meu comportamento? Eu tenho um amigo aqui, o Paulo. O Paulo ficou muito tempo sem trabalho. Muito tempo sem trabalho. Então, ele pediu orações e fez uma promessa. Fez uma promessa a Deus. Ele disse que o Senhor abençoasse a ele com um trabalho, que ele estava focado em um trabalho, né? É uma atividade que ele ia fazer, não sei se era hospitalar, terceirizada, que ia dar um bom rendimento para ele. Então, a promessa que ele fez foi: se o Senhor me abençoar com esse trabalho, o meu primeiro salário eu vou dizimar. E aí, naquela multidão de gente, de concorrente que tinha, né, para essa vaga de emprego, o Paulo conseguiu. Ele ficou em primeiro lugar. Passou-se um mês, passou-se 2 meses, passou 3, passou 4, passou 5, e o meu colega Paulo não cumpriu com a palavra dele em dizimar. Em menos de 2 meses, o Paulo perdeu o trabalho, perdeu tudo que ele havia começado a conquistar ainda. Por quê? Porque o egoísmo, né, eu conversando depois com ele, eu tive que falar para ele: você só pensou em si, né, chorando, pedindo orações, e perdeu a oportunidade que ele tinha. Por quê? Porque o pensamento egoísta, ele não quer saber de você doação. Não tem doação. E muitas vezes nós fazemos isso. Então, às vezes, o que é que Cristo faz? Está num dos capítulos aqui do Mente, Caráter e Personalidade. Aqui, nesse capítulo, a irmã White diz que muitas vezes Deus tira aquela oportunidade que a gente teve, que Ele nos concedeu, para nos colocar em uma posição que isso seja eliminado. Que essa nódoa de egoísmo seja eliminada. Então, a que ponto eu sou?
A que ponto eu estou com esse resquício de não pensar no meu próximo e não ter o Espírito de Cristo e a prática do altruísmo. Eu estou fazendo autocentrismo ao invés de altruísmo. Então, a mensagem central deste capítulo, a irmã White, ela centraliza a humildade de Cristo. Cristo foi humilde em todos os aspectos. Inclusive, ela cita aqui o lava-pés, né? Que foi um exemplo de humildade. Eu quero, então, nesse momento, tecer mais um comentário sobre o que deve ser feito para que a nossa igreja, de uma forma geral, vença isso. Por que vença? Isso existe hoje na nossa igreja? Sim, existe. Existe. O texto de 2 Timóteo deixa claro. É uma profecia. Nos últimos dias, os homens se tornarão egoístas. O que é que deve ser feito para isso ser vencido? Isaías 58. Só Isaías 58? Não. Como foi dito aqui no início, o egoísmo, ele é um estado mental. E para nós vencermos esse estado mental, a gente precisa transformar a nossa mente, como diz em Romanos 12:2. Renovação da nossa mente. Eu queria só finalizar esse momento que a gente está fazendo essa reflexão deste capítulo e ler o que se encontra na Review Herald de 17 de outubro de 1882, que está no Conselho sobre Mordomia e também Administração Eficaz, página 19, que diz assim: o espírito egoísta é o espírito de Satanás. É forte isso, né, irmãos? O espírito egoísta é o espírito de Satanás. Então, qual espírito nós estamos ou queremos estar? O espírito de Cristo? O espírito de Cristo ensina humildade. A irmã White fala muito em humildade aqui, altruísmo. Fala muito em doação, em beneficência. Isso tudo faz parte daquilo que faz o egoísmo desaparecer da nossa vida. E isso contrasta com o espírito de Satanás, que é o egoísmo na sua forma mais cruel, que é eu lutar a minha vida inteira para alcançar os meus próprios interesses e pouco me importar com o interesse alheio. O egoísta, ele não quer saber se eu vou te prejudicar. Eu vou te prejudicar para alcançar onde eu quero. O que eu puder fazer para alcançar os meus próprios interesses, eu vou fazer. Mesmo que isso me leve a prejudicar o outro. Isso, como diz a inspiração, o espírito egoísta é o espírito de Satanás. Então, reforçando o que diz Romanos 12:2. Deve haver uma renovação da nossa mente. Olhar para Cristo, ver o exemplo dele, ler, jejuar e orar em Isaías 58:8. E assim eu finalizo aqui este pequeno resumo de mente, caráter e personalidade sobre o egoísmo. Em outro momento, assim que tiver oportunidade, a gente comenta sobre o respeito, né? Que é egoísmo e respeito. Amém? Que Deus nos abençoe.